Para o Levinas, na relação com as coisas, a propósito de Heidegger, ele vai dizer que a compreensão no sentido aí da compreensão do Dasein, que compreende o ser e tal, né? Quer dizer, a compreensão por parte do ser aí, do Dasein, permite uma significação do ente, ou permite significar o ente, você reconhecer, se familiarizar com o ente, à luz da abertura do ser. Quem conhece o Heidegger, né? É a luz do mundo, da ambiência do mundo, que eu posso reconhecer essas coisas, porque elas têm sentido nessa estrutura referencial do mundo. Então eu posso significar, isso aqui tem um sentido, eu posso nomear, né? O ente é então nomeado. Isso aqui é uma garrafa, isso aqui é um par de óculos, né? Etc. É nomeado, mas o Levinas vai dizer, ele não é invocado em si mesmo e por si mesmo. Levinas aponta aqui, então, uma certa violência. Uma violência inevitável na relação com as coisas, em que os mesmos, as coisas, não são considerados por si mesmos, isso aqui por si mesmo, isso aqui é considerado à luz da ambiência do mundo, no qual isso aqui é familiar, tem um sentido, enquanto tal instrumento, tal apetrecho, que se presta para, né? Então ele tem um sentido, mas ele está sendo significado em função de uma outra coisa, um entorno, à luz do qual ele tem um sentido. Eu não estou considerando ele mesmo, né, na sua singularidade mesma, né? Isso é uma violência que o Levinas está reconhecendo e que existe sempre no trato com as coisas. Porém, ele reconhece isso. E foi com Heidegger que ele aprendeu isso, né? Porém, ele vai dizer, se satisfazer com isso, quando a relação que eu tenho não são com coisas, mas com outras pessoas, né, e apenas se satisfazer nesse nível da violência da compreensão, né, aí Levinas vai ter alguns problemas, né, em relação a Heidegger, né? Quer dizer, essa mesma violência, então, o Levinas desenvolve a argumentação dele, não pode simplesmente ser aceita quando se trata da relação não com uma coisa, mas com um outro ser humano. Aqui é preciso reconhecer a violência e não simplesmente aceitar o fato de que o outro vem a mim à luz do mundo, ou à luz da clareira do ser em que nos encontramos, eu e o outro ou os outros. Aceitar isso, para Levinas, é se satisfazer com a dominação do outro, toda vez que o reconheço à luz da clareira do mundo e não à luz dele mesmo. Eu já tenho outro mais ou menos sob meu domínio quando eu reconheço, quando eu significo ele. Ele é familiar a mim à luz de uma outra coisa que não é ele mesmo, ou ela mesma, né? De outro modo, o que se passa com as coisas e com as pessoas, indistintamente, é passível de uma mesma explicação ontológica. E para a explicação ontológica, a indignação, a solidariedade, o amor, etc., não tem nada a contribuir. Essa é um momento de reserva do Levinas em relação à postura ontológica do Heidegger, né? Quer dizer, falar da representação, falar da tecnociência e tal, é falar de como o aparecer das coisas à luz de um esquecimento do ser, à luz de um esquecimento progressivo do ser. Isso aconteceu na Grécia, isso se revelou dessa maneira, hoje as coisas acontecem assim, tudo aquilo que a gente tentou um pouco acompanhar no início, né? Isso seja a natureza, instrumentos ou pessoas, isso tudo é explicado do mesmo modo, né? E às vezes acontece de coisas horrorosas estarem acontecendo com pessoas, né? E isso vai ter apenas uma explicação ontológica. Essa é um pouco que o Levinas fala, e vocês devem saber da história dele. É claro que há algo de autobiográfico nessa postura teórica dele, né? O Levinas era judeu, estudou com Heidegger na Alemanha, veio à guerra, foi preso, ficou no campo de concentração, a família inteira foi dizimada, e ele, claro, que ficou desapontado com a postura política do Heidegger na época. Isso eu só estou colocando, sem entrar, esse é um debate enorme, né? Mas houve um duplo desapontamento do Levinas em relação a Heidegger, tanto no início, com o abraçar da causa nazista,
e posteriormente, talvez um desapontamento ainda maior, já que Heidegger rapidamente rompeu com o Partido Nacional Socialista, porém com o silêncio de Heidegger por toda a sua vida sobre o que aconteceu. Levinas, nesse ponto, compartilha de Habermas, por exemplo, de que Heidegger, como considerando a envergadura dele, a importância dele como intelectual, como filósofo, deveria ter dito algumas palavras, né, em consideração sobre o que ocorreu, coisa que Heidegger nunca fez. Quando fez em termos ontológicos, né? Fez falando com base na questão do esquecimento do ser. Uma passagem famosa é aquela que ele faz uma certa relação entre os campos de agricultura, que são mecanizados, né, na ordem da tecnociência, como também os campos de concentração, que exigem administração, técnica, ciência e tal. Isso é uma coisa que Levinas realmente... Agora, por outro lado, é importante que se diga isso, Levinas sempre respeitou muito Heidegger como pensador. Essa crítica dele não é uma crítica pontual ao Heidegger, ele pega o Heidegger como, mais uma vez, um caso de toda a metafísica. Tem um texto interessante que ele escreveu para um jornal, o Levinas, quando saiu aquele livro, por sinal horroroso, do Vitor Farias, né, querendo desqualificar tudo que o Heidegger fez como uma mera ideologia nazista disfarçada de filosofia, mas que algo ali importante que deveria ser trazido à tona, que deveria ser pensado. O Levinas escreveu um artigo para o Le Monde, onde o título desse artigo é alguma coisa mais ou menos como a possibilidade de abrigar o horrível. Isso seria mais ou menos o título do Levinas, onde ele vai dizer que essa possibilidade de abrigar o horrível está presente na metafísica. É uma crítica levinasiana à metafísica, onde Heidegger, segundo a concepção de Levinas, ainda está inscrito na metafísica, apesar de toda a crítica que Heidegger, fez à metafísica, ele não conseguiu fugir da metafísica. De que maneira ele não conseguiu fugir da metafísica? E de que maneira, portanto, como metafísico que ele é, segundo Levinas, ele continua trazendo a possibilidade de abrigar o horrível, né? Como Heidegger abrigou o horrível, né? Mas a metafísica, Heidegger não é o único caso. Se a gente olhar, por exemplo, para a história do marxismo, a gente vai ver vários abrigos do horrível à luz do marxismo, né? Quer dizer, na lógica do argumento do Levinas, qual é essa possibilidade de abrigar o horrível que está não só em Heidegger, mas na metafísica? É justamente o primado do ser. Né? A questão de você pensar as coisas em função do ideal de verdade, que é uma verdade do ser. Aqui, você vai ter sempre uma explicação ontológica, ou em última instância ontológica, ou uma explicação fundada no fundamento, né? Onde a indignação, a solidariedade e o amor com o que está acontecendo com outras pessoas é descartado ou não, quer dizer, não é relevante, né, à luz de um pensamento que é pensar a verdade, inclusive a verdade disso que está acontecendo com pessoas, mas com o mundo, com a história, com a produção da cultura, etc. Bom, fechando esse longo parênteses, é claro que, só para situar, que esse aspecto particular da questão que o Levinas traz para Heidegger vai ter uma ressonância em Derrida, embora, repito, Derrida não seja um levinasiano. Quarto aspecto, implicado aqui na recepção derridiana, né, dessa crítica da representação, a ideia heideggeriana de uma história unificada do ser passa a ser vista como um fechamento em relação a esta abertura derridiana à alteridade. Ou seja, os envios do ser de Heidegger para Derrida fecha, não permite que a gente faça inteiramente ou apropriadamente a experiência da alteridade. Embora o ser seja algo outro, a gente poderia dizer isso. O ser, o Casanova ontem colocou brilhantemente, né, a impossibilidade de pensar a diferença ontológica, porque o ser não é algo que você olha, né? Você não pode pensar o ser como se pensa o ente, né? Então existe algo de ordem de outro, né? Mas a própria questão do ser, né? Aquela expressão que eu fiz questão de repetir algumas vezes, o que é digno de ser pensado, né, como o próprio Heidegger coloca, de certa forma fecha essa experiência da alteridade para
focar em alguma coisa que é digna de ser pensada em meio a tantas outras coisas que não têm essa mesma relevância. A história dos envios do ser, em que se configuram épocas, passa a se mostrar como que movida por essa história dos envios do ser passa a se mostrar como que movida por uma repulsa ou por um impulso de se reprimir a disseminação das diferenças, em nome ainda de um ideal de restituição das diferenças, que é sempre uma forma de redução das diferenças a uma origem, a uma essência, a um fundamento. Quinto, estou chegando no final, quinto aspecto, deste modo, Derrida se pergunta se, como história da presença, de uma presença que se envia, o pensamento do ser, que certamente não se confunde com nenhuma historiografia, que não aponta para um telos, mas ainda assim Derrida se pergunta se o pensamento do ser, se a história destes envios que Heidegger nos conta, não está ainda dado na representação. Derrida, eu cito Derrida, mas dificilmente se poderá evitar de perguntar se a relação entre a época da representação e a grande época grega não é ainda interpretada por Heidegger de um modo representativo, como se o par Anwesenheit representatio, presença representatio, ainda ditasse a lei de sua própria interpretação. Ou seja, o que o Derrida está dizendo aqui? Como se esse par presença, represença, né? Presença, representação, ou seja, presença e estar diante da presença numa representação, se esse par ainda ditasse a lei de sua própria, do Heidegger, interpretação. Essa última não fazendo mais do que se reduplicar e se reconhecer no texto historial que ela, a interpretação de Heidegger, pretende decifrar. Né? Existe um texto historial da própria tradição da metafísica, né, que Heidegger pretende, diante desta longa tradição da metafísica, longa tradição da filosofia, que Heidegger pretende, estando diante né, ele pretende não representacionalmente, né, interpretar, né, numa interpretação não representacional, que possa pensar mais essencialmente do que o pensamento representativo. Quanto a esse aspecto particular, uma questão que talvez valha a pena eu colocar aqui a gente pode pensar que a proposta do Derrida nos leva para um relativismo, né? O que ele está querendo falar, então, se você arrebenta esse envio do ser, só sobra, então, diferenças. Né? Então, existe uma espécie de um culto à diferença, né? Como a gente vê um pouco isso nos chamados estudos culturais, né? Aquelas autoidentidades do negro, do homossexual, do negro e homossexual, do imigrante, do negro, homossexual e imigrante. Cada vez, quanto mais identidade acumulada, melhor. Né? Do transexual, latino-americano, negro, melhor ainda, e assim vai. Né? Como se essas autoidentidades... o que o Derrida disse, olha... BTX, XY, o Derrida, olha, tudo bem, isso pode ser feito, isso é feito, mas não é isso que eu faço. Né? Autoidentidade é precisamente a suposição de uma presença. Né? Se você se quer representar, né, a partir de uma identidade que você supõe sua, isso significa uma certa substancialização. A homossexualidade do homossexual, a feminilidade da mulher, a negritude do negro, coisas desse tipo. Né? Isso é metafísica, isso é substancialismo. Né? O pensamento da diferença não é pensamento de diferenças. Diferenças são o que o Derrida chama, a propósito dessas autoidentidades, de pequenas células narcísicas, né? Pequenos euzinhos. Não é mais um eu histórico, mas uma pulverização de vários eus. Né? Isso continua sendo metafísico da mesma maneira. Ele vai dizer que ele é um pensador da heterogeneidade, não de várias coisas, vários unos, né? Mas da heterogeneidade ou
da singularidade. Eu, Derrida, sou um pensador do singular. E todo singular é heterogêneo. Em que sentido? Muito rapidamente. Numa mesa redonda, alguém perguntou para o Derrida sobre a desconstrução o seguinte: como você abole qualquer possibilidade de uma unificação, né? Como a sua ideia de disseminação não tem ser, né? Não sobra mais nada. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, algo comum ainda? Como é que a gente pode pensar uma política? Como é que a gente pode pensar o todo? Algo que diga respeito a todos, né? O Uno foi embora, né? E ele responde, então, que ele discorda que a gente tenha que fazer essa opção entre o uno, que diz respeito a todos nós, ou então essa pulverização de múltiplos, o uno ou o múltiplo. Eu não sou nem pensador do uno e nem do múltiplo. Eu sou pensador do singular, né? Do heterogêneo, né? Então ele vai dizer, uma cultura, por exemplo, isso não quer dizer que eu não possa falar sobre a cultura brasileira, francesa, por exemplo, mas uma cultura é diferente dela mesma, por isso ela é a cultura brasileira, né? Uma pessoa é diferente dela mesma, por isso ela tem uma identidade própria, né? Um argumento filosófico é diferente dele mesmo, por isso ele é algo que você possa falar sobre ele e tal. Isso aqui é diferente dele mesmo, por isso é algo. Ou seja, não é verdade que a gente tenha que escolher entre o uno e o múltiplo. A gente tem que ter olhos para o singular, e o singular é heterogêneo. E é graças a essa é a ideia de disseminação, né? Você pode falar em cultura brasileira, pode, mas você pode falar cultura brasileira ainda no ideal do Logos, aquilo que reúne, né, a todos num uno brasileiro, numa brasilidade, ou você pode falar disseminativamente sobre a cultura brasileira, reconhecendo que há um efeito impossível de ser abarcado e sempre autodisseminante, disseminativo, que não tem centro, que não tem uma essência, mas que tem essa efetividade chamada cultura brasileira, que é diferente dela mesma, né? E nessa diferencialidade dela mesma, algo entre aspas, como cultura brasileira pode ser dita, pensada e tal, né? Bom, penúltimo aspecto aqui implicado, sexto, em Derrida, tal como em Heidegger, o que é digno de ser questionado não se encontra à disposição do pensamento que calcula, nem num nem no outro. Mas, diferentemente de Heidegger, o que é digno de ser questionado em Derrida não se restringe ao comum pertencer de homem ser. O que é digno de ser questionado diz respeito antes à alteridade absoluta que envolve toda a linguagem, para além da autoridade da presença, mesmo da presença do ser. A rigor, não existe em Derrida o que é digno de ser questionado. Existem a todo instante, a qualquer momento, né, acontece algo muito digno de ser questionado, né? Mas este acontecimento em Derrida não é da ordem ontológica, é inessencial. Por isso, a todo instante, muitas coisas muito dignas de serem questionadas aparecem. Em Heidegger, eu penso que há uma diferença, né? Há o que é digno de ser questionado, né? Ao qual ele tem uma longa história para contar, que é a história da metafísica, do esquecimento do ser, etc. Último aspecto, sétimo e último, há em Derrida uma anterioridade e, portanto, também uma autoridade de algo que não é algo, não tem ser, e a qual Derrida, por vezes, se refere com a palavra lei. Um texto que ele desenvolve muito essa ideia de lei, um texto onde ele desenvolve uma leitura sobre um conto do Kafka, que muitos devem conhecer, chamado Diante da Lei, né, que é aquela história do homem do campo que vem para a cidade querendo passar pela porta da lei, onde a porta da lei é a porta do universal, é o que vale para todos, do saber, do conhecimento, da verdade. O homem do campo vem muito otimista, o tempo inteiro dizendo, a porta da lei é para todos, então eu também tenho lugar, né? Também posso entrar na porta da lei. Lá ele chega, tem um guardião, que já está afreado, o guardião é um cara com a barba, com um sobretudo enorme, o cara impõe uma certa intimidação. Ele fica meio com medo ali, então todo o conto do Kafka, né, é um pouco ele tentando conversar com o guardião, ver qual é do guardião, o guardião também responde e tal, e o tempo vai passando, ele vai envelhecendo.
vai ficando velho, né? O guardião até atende, bota um banquinho para ele sentar, que ele está cansado, continua. Depois vai ficando sem enxergar, o guardião bota uma cama, até que toda a história do Kafka é passada na discussão dele com o guardião, ele não passa pela porta e morre diante da porta. E então, quando ele está já morrendo, o guardião se abaixa e fala: essa porta aqui esteve só para você. Como você vai morrer, eu vou me embora também. O texto acaba assim, né? E o Derrida desenvolve uma leitura tentando mostrar essa situação que eu tinha falado no início, de estar diante de, estamos sempre diante de, né? Seria a situação paradigmática do homem do campo que quer entrar e não entra jamais na porta da lei, né? Se ele entrasse na porta da lei, ele concretizaria aquilo que está lá, né? A verdade do qual ele quer apreender, né? E que vale para todos, porque é a verdade, é universal. Mas nós estamos sempre diante do Heidegger, diante do Derrida, diante da filosofia, diante da natureza, diante de nós mesmos. É esse diante de que é a linha que divide e põe em relação, que é o que o Derrida chama de différance, né? E que é sempre prévia. E que o Derrida ele chama às vezes essa diferença de lei. Nós estamos sujeitos a essa lei, né? Que lei? Lei de estar diante de algo que é outro, né? Diante de outrem, é sempre da ordem outra, mas que eu nunca atinjo o outro, eu nunca me aproprio do outro, né? Numa verdade universal, válida para todas, final, primeira e última sobre o outro, né? Sempre me escapa, eu sempre estarei diante de, né? Como homem do campo, né? Como a gente um pouco fazendo filosofia, a gente vai ficando velho lendo filosofia, né? Vai se curvando, não ganha muito dinheiro, vai ficando com problemas, né? Aí eu compro óculos para ler, óculos de leitura, que eu já estou assim, não consigo mais enxergar direito, né? Vai ficando com cifose, vai ficando grisalho, como eu já estou ficando. Aí um belo dia eu começo a pensar na aposentadoria, outros mais jovens virão, cheios de gás, começam a escrever paper, congressos e tal, começam a estar diante da, né? E assim também. Bom, sobre isso, Derrida vai dizer, mas isso é positivo, né? Não é patético e deprimente, não. Isso tem uma positividade, isso produz diferenças, possibilidades de ser. Derrida, então, vai dizer, a propósito disso, trata-se da lei da différance, corte que divide e põe diante de. Cito para concluir uma passagem de Derrida a esse respeito. Derrida diz o seguinte: talvez a lei mesma, que é a diferença, ultrapasse toda a representação. Talvez ela nunca esteja diante de nós, como que se põe em uma figura ou compõe uma figura por si mesma. A lei, considerada como a gente entende, sempre foi considerada como aquilo que se põe e se reúne na composição. Theses, Gesetz, dito de outro modo, o que rege a ordem da representação. E a autonomia supõe sempre a representação, como a tematização do dever tema. Mas talvez a lei, no sentido lei, a lei da diferença, talvez a lei mesma não nos aconteça, senão que transgredindo a figura de toda representação possível. O que é difícil de conceber. Como é difícil de conceber o que quer que seja além da representação. Mas talvez nos engaje a pensar diferentemente. Ou seja, porque a diferença propriamente dita não é algo que possa ser representado, né? Mas ela sempre nos põe representacionalmente diante de, né? Isso é muito difícil de pensar a diferença, até porque ela não tem ser. É difícil de conceber isso, diz o Derrida. Como também é difícil de pensar fora da representação. Mas talvez nos engaje a pensar diferentemente, né? Bom, é isso.